A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está conosco aqui no canal Boas Notícias para mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2025, com o tema do trimestre e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João, todo o Evangelho de João, e já estamos na lição de número 11 para 15 de junho de 2025, com o assunto a intercessão de Jesus pelos discípulos, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Uma lição ótima, como todas as demais lições. Bem, a palavra que temos aqui hoje, nesta lição, como palavra-chave, é a palavra intercessão. Exatamente o que está no assunto da lição, intercessão de Jesus pelos discípulos. Diz assim o textuário: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Verdade prática diz-nos assim: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em João 17, 1 a 3, e depois versículos 11 até o 17, certo? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Graças a Deus. Olha, a oração de Jesus aqui em João capítulo 17 revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo todos nós. Dessa forma, cada um de nós pode sentir-se incluído na intercessão do nosso Senhor, sendo chamados a viver a unidade no Espírito Santo. Como já disse, a palavra-chave é intercessão. E esta lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação. O segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. E terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Graças a Deus. Bom, diz-nos assim a introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Se você observar, em nenhum momento João diz que Jesus orou. Não está o texto dizendo que Jesus orou, não há essa frase. Apenas diz, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos, disse: Pai, tal, tal, tal. Não precisa estar escrito, não precisaria João escrever e Jesus orou e tudo. A forma em que Jesus levanta os olhos para o Pai e se expressa
como em outras vezes ele o fez, como, por exemplo, quando foi ressuscitar Lázaro, certo? Quando multiplicou os pães e deu graças ali. Então, esta era uma forma de Jesus orar, por isso, embora não tenha a palavra aí, e Jesus orou e tal, João não colocou, mas dá para entender direitinho que a forma em que Jesus se expressa é em forma de oração. Muito bem. Quando diz aqui a palavra, estou ainda aqui no versículo 2, que diz: assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, a vida eterna esta, etc e tal. Essa palavra poder, você pode grafar aí, você pode grifar, pode circular essa palavra poder. Sabe onde é que você vai achar essa mesma palavra? No capítulo 1. Mas todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que essas duas palavras são iguais? Em português já não são iguais também? Aí é que está. Em português elas são iguais. Mas você sabe que a palavra poder em português é a mesma palavra para qualquer tipo de poder. Porém, no Novo Testamento, no texto em grego, nós encontramos pelo menos 5 ou 6 diferentes maneiras de escrever a palavra poder. 6. No Novo Testamento, 6. São elas: a palavra bia, certo? A palavra exousia, a palavra dínamos ou dunamis, como alguém pode pronunciar, a palavra energeia, a palavra ischus, qual mais é a palavra kratos. Então, eu vou repetir. Todas essas palavras, essas 6 palavras que está no texto do Novo Testamento em grego, todas elas significam poder. Bia, dunamis, energeia, ischus, kratos e exousia. A palavra aqui em evidência é exousion, a mesma lá, certo? Deu-lhes o exousia de serem feitos filhos de Deus, que está em João capítulo 1. Bom, estou fazendo esta explicação e é bom que a gente entenda que aqui Jesus já se dirige para o final de toda uma conversa que ele teve com os discípulos, que começou no capítulo 13. Uma grande mensagem. Jesus ministrou ali vários ensinos, trouxe palavra de conforto, de consolo, de esperança, começando no capítulo de número 13. Essa oração de Jesus, ele ora depois de ter passado várias instruções para os discípulos. É por isso que começa o capítulo 17, que é o capítulo da oração, dizendo: Jesus falou essas coisas. Que coisas? Essas coisas que começa no capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 31. Você pode até anotar aí. Capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 16 e 33, são essas coisas aí que a primeira frase do capítulo 17 se refere. Eu vou repetir. Primeira frase do capítulo 17. Jesus falou essas coisas. E vou dizer de novo. Que coisas? As coisas que estão no capítulo 13, versículo 31 até capítulo 16 e versículo 33. Você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai ver quais foram as coisas que Jesus falou. Então, foi uma grande mensagem, aquele fim de semana antes de ele ser levado à cruz. Foi uma grande mensagem, tá? 99 versículos no total, começando no capítulo 13, versículo 31, 99 versículos de uma mensagem bem explanada, bem explicada, muitos conselhos e instruções para os discípulos. E essa grande mensagem termina e agora Jesus faz a conclusão da reunião com uma grande oração. Exatamente o capítulo 17 são 26 versículos, certo?
Então, uma grande mensagem e Jesus conclui com uma grande oração. Tá anotado? Beleza, então vamos em frente. Segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. Aí você pode pegar versículos 14 e vai até o 16, mas aí depois tem a sequência 20, 21, que Jesus vai orar pelos que viriam depois. Mas aqui Jesus começa a orar logo pelos discípulos que já estavam convivendo ali com ele. E uma palavra que aparece aí em evidência é a palavra mundo. A palavra mundo. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo. Aí, versículo 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 14. Não peço que os tire do mundo. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ah, que tanto mundo é esse? Bem, a palavra mundo, agora no grego, é uma palavra só. Todas as vezes que a palavra aparece no Novo Testamento é a palavra cosmos. Não ameis o cosmos nem as coisas que no cosmo há. O cosmos jaz no maligno, porque Deus amou o cosmos de tal maneira, etc. e tal. Então, a palavra cosmos é a palavra mundo em todo o Novo Testamento. Bem, mas embora seja a mesma palavra, tem diferentes aplicações? Tem. Embora seja a mesma palavra, tem diferentes aplicações. Mas você pode dizer, mas como assim? A mesma palavra pode significar coisas diferentes? Exatamente. E eu vou lhe exemplificar com outra palavra que todos nós conhecemos muito bem. A palavra casa. Josué disse assim, se vocês quiserem servir os deuses aqui dos cananeus, ou os deuses do Egito, de onde a gente saiu, o problema é de vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa. Porém, essa casa significa família. Eu e a minha família. Quando Jesus manda os discípulos irem de 2 em 2, ele diz assim, olha, não entre na casa de nenhum estrangeiro, mas somente entre nas casas das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa casa aí agora é nação. A nação de Israel. Povo de Israel na sua, digamos assim, de forma mais ampla. Olha só, a Josué, casa, família. Agora Jesus manda os discípulos procurar as ovelhas perdidas da casa, nação de Israel. Mas está escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Que casa é essa agora? A vida da pessoa. Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você abrir a porta, ele entrará e vai fazer uma festa, vai cear com o pecador que abriu a porta, ele ceará com Jesus e tudo será uma bênção. Então ele já está falando da vida. Se você abrir, se você der espaço na vida, Jesus entra nessa casa. Agora, uma certa vez Jesus estava pregando dentro de uma casa e não tinha mais espaço para ninguém entrar. Uns amigos levaram um rapaz deficiente, abriram o telhado e colocaram Jesus por cima do telhado da casa. Ali é casa construção. Josué, casa família. De 2 em 2 foram buscar as ovelhas perdidas da casa, nação de Israel. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida, o seu ser. Mas no telhado colocaram um moço deficiente, era o telhado de uma casa construção. Você viu que a palavra casa é escrita da mesma forma, mas com vários sentidos? Assim é a palavra mundo no Novo Testamento. Tem várias cosmos, escrita da mesma forma, todavia, dependendo do contexto, o significado é bem diferente umas das outras, tá? Bem diferente o contexto. Então, nós temos, por exemplo, o mundo como criação, certo? Temos o mundo como criação, mas temos o mundo, sistema pecaminoso, dominado por Satanás, esse aí que jaz no maligno. O universo criado está em João 17:5, o Senhor criou,
tá, o mundo. Porém, aqui, João 3,16 é a humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira. E o sistema espiritual governado por Satanás, João 17:14, é esse que odeia aqueles que guardam a palavra de Deus, esse mundo de pecado, que quem já aceitou a Cristo saiu desse mundo e por isso se torna odiado por esse mundo velho de pecado, esse sistema dominado por Satanás, certo? É mundo também. Muito bem. No nosso terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Não está aí no texto da leitura bíblica em classe, mas você pode depois olhar na sua Bíblia em João 17, 20 e 21. Jesus orando pela unidade dos discípulos e orando por aqueles que ainda iriam crer nele. Nesse sentido, Jesus já orou por mim e orou por você há 2000 anos atrás. Jesus já estava orando por todos aqueles que viessem a crer nele, tá? Então, ele estava orando pela unidade da igreja, ele estava orando por aqueles que iriam ser alcançados. E quando o Senhor diz aqui, eu lhes dei poder, essa palavra poder que eu falei, que tem 6 diferentes maneiras no Novo Testamento, que ele usa a palavra exousia, que é poder no sentido de autoridade. Jesus deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, fazer a sua obra, certo? Muito bem. E recebeu o poder como dunamis ou dinamis no dia de Pentecostes também. Poder de revestimento, certo? Agora, com essa autoridade que o Senhor nos deu, é para a gente preservar a unidade da igreja, não para sair brigando, denominação contra outra denominação, pentecostais contra tradicionais, convenção essa contra convenção aquela e tudo. Não, isso não é de Deus. Quem fica feliz e batendo palmas com isso é o inimigo das nossas almas. O Senhor quer que vivamos em unidade. Então Jesus estava aí primando pela unidade da igreja. Por quê? Porque a união produz bênção. Já está no Salmo 133. Começa dizendo, no Salmo 133, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse Salmo, a união é comparada com 2 coisas maravilhosíssimas. O óleo precioso, que não é o mesmo óleo do Salmo 23, tá? O óleo do Salmo 23 é o óleo de alegria que qualquer pessoa pode usar. Mas o do 133 é o óleo precioso, o óleo usado pelos sacerdotes, símbolo do Espírito Santo, para ungir reis, sacerdotes, utensílios do templo, e que ninguém podia ter cópia em casa. Aquele óleo sobre a cabeça de Arão. Então veja só. E também é representado a bênção da união pelo orvalho do Hermon, que são bênçãos materiais. O óleo, as bênçãos espirituais, e o orvalho, as bênçãos materiais, aquilo que você e eu, nós precisamos para viver nesse mundo, para o nosso sustento. Se quisermos as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais, temos que viver em união. Então, ali onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa é a conclusão do Salmo 133. Bom, nós vemos também a simbologia da união da igreja, do povo de Deus, no pão da Santa Ceia, por exemplo. Quando Jesus comeu a última Páscoa e celebrou a primeira Santa Ceia, ele pega os elementos agora pão e vinho, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, façam isso em memória de mim, e Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Bom, quando você pega o pão, ele é o pão. Mas antes dele ser pão, ele era vários grãos de trigo, vários grãos. Esses grãos que foram tirados da casca, a palha, foi moído e virou agora um pó, e depois misturou alguns ingredientes, amassou e foi ao forno. Então esse processo todinho do pão, do trigo, ser descascado, ser moído, ser amassado, ser levado ao fogo, tudo lembra o sofrimento, o sacrifício de Jesus, homem de dores e tudo mais, certo? Então,
se o pão falasse, se a massa tivesse vida para falar, ela gritaria muito até virar pão e sair do forno. Não foi fácil. Então, Jesus passou por isso, homem de dores, desprezado, foi maltratado, foi machucado, açoitado, cuspido, colocaram a coroa de espinho, levou a cruz, depois entrou no túmulo, mas ao terceiro dia saiu e disse: "Me dá todo o poder no céu e na terra." Quando o pão sai do forno, ele sai bonito, sai cheiroso, sai apetitoso, sai diferente. E agora não dá mais para saber qual é o grão esse, grão aquele, qual era o grão que estava lá no começo da plantação, que estava no final. Não tem mais, não são mais os grãos, agora é o pão, uma coisa só. Assim é a igreja, pessoas que vêm de vários lugares, várias culturas, várias famílias, e creem em Cristo, aceitam Jesus, pessoas de várias nações, várias etnias, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e passam a fazer parte da igreja, esse corpo de Cristo. Agora, esse conglomerado de pessoas de vários lugares, de vários idiomas, várias culturas que aceitam a Cristo, passa a fazer parte de um só corpo, a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora não são simplesmente as pessoas, é a igreja. Por isso o simbolismo do pão também, certo? Então tá aí, o Senhor gosta tanto da união, que a gente viva em união, que vivamos nessa unidade, que Ele ordena a vida e a bênção, que faz do pão o simbolismo do seu corpo e diz que a igreja é o corpo de Cristo. E também porque é melhor ser dois do que um, já está escrito lá no Antigo Testamento também, certo? Então você e eu precisamos procurar vivermos unidos para fazer a obra de Deus, para ganhar a cidade para Jesus. Muitas igrejas só estão se dividindo, muitas brigas entre lideranças, isso não é bom para o reino de Deus, não é bom para a pregação do Evangelho. Deus quer que você e eu, servos do Senhor, mesmo com nossas diferenças denominacionais, façamos de tudo para vivermos unidos e ganhar o local onde a gente vive para Jesus. Amém? Que o seu Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nunca te falte. Obrigado por assistir, curta, comente, compartilhe. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Uma ótima escola dominical para você no domingo aí na sua igreja, na sua congregação. Vá e leve mais alguém. A paz do Senhor.